Boa noite, irmãos. Mais uma vez juntos para esse momento de estudo bíblico, de edificação, de crescimento em torno da Palavra de Deus e submissos à Palavra de Deus. Nós queremos, nesse momento, orar ao nosso Deus, nos submeter à sua vontade e buscar nele a direção para o nosso crescimento e edificação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós bendizemos o nome do Senhor com o coração cheio de alegria por podermos manter a comunhão com o Senhor, manter o vínculo com os irmãos, com o corpo, ainda que de forma virtual, ainda que de maneira não presencial, mas nós confiamos na Tua graça que repousa sobre nós e sabemos, ó Deus, que onde nós estamos ligados à cruz de Cristo. Portanto, venha sobre nós com a Tua graça, venha sobre o Teu povo com a Tua graça, aqueles que estarão sendo alcançados por essa exposição, só possa falar profundamente aos nossos corações. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos ler o texto bíblico nesta noite, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 27 até o verso 30. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Podemos dizer que, especialmente no tocante à carta de Paulo aos Filipenses, na qual ele desenvolve uma abordagem extraordinária sobre a salvação, a obra de Cristo e o senhorio de Cristo, e a reação ou o estado de alegria do povo de Deus em ser incluído em Cristo, em viver em Cristo. Paulo desenvolve isto debaixo de ou dentro de um contexto conflituoso, obviamente não da parte dele, mas ele convive com a certa oposição, que ele pontua no capítulo 1. Eu no início disse que o texto era no capítulo 2, mas é no capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. No capítulo 1, antes deste texto lido, o apóstolo Paulo faz uma maravilhosa descrição do lugar de Jesus na sua vida. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isto, ele descreve que tem uma vida cheia de lutas, uma vida de batalhas, e ainda que viva uma vida de batalhas, ele tem alguns opositores que comungam da mesma fé. Ele está cercado por pessoas que exercem alguma liderança, mas têm seus corações não em Cristo, não no Evangelho. Têm seus corações postos neles mesmos, em seus interesses. A fonte de alegria deles não é a glória de Cristo, não é a propagação do Evangelho, não é
o exercício de um ministério para Jesus, para a salvação do perdido, mas para alimentar suas próprias vaidades. Nós vamos, portanto, nos guiar nesta noite pelo tema vaidade, a negação do Evangelho. Neste contexto ainda introdutório, nós podemos pontuar, pensar o que Paulo fala aqui no capítulo 1, na parte anterior, no qual ele diz que alguns pregam o Evangelho de bom grado, bem intencionado, mas alguns o fazem por inveja, porfias, eles fazem por interesse pessoal, por discórdia, insinceramente, tentando com isso suscitar tribulação às cadeias de Paulo, fazer com que ele fique angustiado, ainda que, ou mais angustiado, supondo que ele esteja vivendo em angústias, sob a prisão, em cadeias. Ele está nesse contexto, ele sabe disso, que tem um grupo que está pregando o Evangelho. E note uma coisa interessante, ele não critica a pregação deste grupo. Ele louva que o Evangelho está sendo pregado e não concorda com as motivações. Ele sabe que as motivações são reprováveis. Ele não concorda porque ele sabe que este grupo está pregando o Evangelho para apresentar-se como grandes na comunidade, para ter os louros na comunidade, para ter adeptos, seguidores, em detrimento de Paulo. Eles competem com Paulo, mas eles pregam o Evangelho correto. Eles pregam o genuíno Evangelho. Eles estão... eles sabem o que estão falando. É a verdade do Evangelho. Só que ela é pregada de forma incorreta, pela motivação incorreta. Eles pregam baseados em um coração vaidoso. Eles pregam fundamentados no pior do homem que surgiu quando veio a queda sobre nós. A tendência de deixar com que o nosso coração crie ídolos, deixar com que o nosso coração submeta-se, seja subjugado por interesses tão somente vaidosos. O profeta nos diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Essa é a condição natural, é um coração vaidoso, um coração que cria situações, envolve circunstâncias, trabalha em prol de si mesmo, ele tem interesses próprios. Paulo, então, continua sua caminhada aqui após fazer essa abordagem que enfrenta essas situações e nos mostra, no texto que nós lemos, algumas verdades importantes acerca do que nós temos que trabalhar no nosso coração, uma vez que a vaidade é algo que surge diante de nós e tende a roubar a nossa alegria em Cristo. Primeiro princípio, a primeira lição que ele nos ensina é a relação entre a vaidade e a liderança de Cristo. No verso 27, ele começa com um imperativo, com uma ordem à igreja diante desse quadro pintado anteriormente. Ele diz o seguinte: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. E, aliás, não apenas modo digno do Evangelho, mas do Evangelho de Cristo. Ele está direcionando a igreja de Filipos para uma submissão a Cristo. A vida deve ser regida pelos interesses do Evangelho, da palavra, pelos interesses de Cristo. Como nós não deixamos que a vaidade anule a grandeza do Evangelho, como nós
trabalhamos nosso coração de maneira que nós não venhamos a usar o Evangelho a nosso favor apenas com interesse pessoal, que não venhamos a usar de algo tão glorioso para satisfazer o pior que há em nós, submetendo-nos ao governo de Cristo, entendendo a glória deste Evangelho, vivendo debaixo deste Evangelho, vivendo, tendo ele acima de tudo, tendo ele acima de nós, vivendo debaixo fundamentados, guiados pela dignidade que o Evangelho merece, porque essa dignidade está naquele que é o Senhor do Evangelho, o próprio Evangelho encarnado, que é Cristo Jesus. Então, nós só conseguimos subjugar a vaidade do nosso coração quando nós nos submetemos à plena e absoluta liderança de Jesus. Ele deve liderar a nossa vida. Por isso que o cristão precisa viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Não segundo o modelo de dignidade do mundo, não segundo a sua própria interpretação de dignidade, não segundo os interesses pessoais, mas segundo aquilo que Cristo estabeleceu como digno dele. Uma vez que nós estamos incluídos em Cristo, ligados a Cristo, nós precisamos viver de uma maneira que esta videira seja honrada com a nossa presença e com o nosso fruto. Paulo não apenas traz essa lição esplêndida para a igreja de que se vence a vaidade do próprio coração, uma vaidade que anula, que corrompe o Evangelho, submetendo-se a Cristo de forma absoluta, ou afirmando, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ele não apenas diz isso, anteriormente, ele registra que para ele, ainda que vivem dentro de uma circunstância completamente diversa, preso, sofrendo e vivendo oposição, vendo grupos e pessoas dentro da igreja com todos os aparatos mais nobres do Evangelho para o Evangelho, corrompendo isso com a vaidade. Então Paulo, dentro deste contexto adverso, penoso, ele declara no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto é a afirmação de um homem que dedicou a sua vida à pregação genuína do Evangelho, que dedicou a sua vida a viver debaixo do governo deste Evangelho, construir uma vida que dignificasse ao Cristo do Evangelho e ao Evangelho de Cristo. Amados irmãos, a vaidade que continuamente brota e insiste em brotar no coração do ser humano é uma erva daninha que danifica o progresso da igreja. O apóstolo Paulo usa nesta carta, no início, que o Evangelho está tendo progresso ali no Império Romano. Há uma contribuição para o progresso do Evangelho. Ele está preocupado com o avanço do Evangelho. A palavra que ele usa é uma palavra militar, que dá a ideia de derrubar os obstáculos, como
como um grupo que vai à frente do exército, derrubando os obstáculos, as árvores, tirando da frente aquilo que atrapalha o marchar das tropas, enquanto avança pela terra conquistada. A vaidade é um desses obstáculos que precisam ser identificados e anulados em nosso coração, porque eles são corruptores do Evangelho, eles atrapalham o progresso da igreja, o avanço do reino à glória de Cristo. Segunda lição que nós aprendemos sobre a vaidade é que ela é subjugada, além da submissão a Jesus, além da liderança de Cristo, ela é subjugada pela unidade da igreja, ao mesmo tempo que, se ela sobreviver e se manter, ela prejudica essa unidade. Paulo diz o seguinte aqui no verso 27. Ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A vaidade é esmagada, aniquilada, quando a igreja entende que ela é uma unidade, é um corpo, é uma família. Ela está ligada a Cristo e ligada entre si. Por isso que Paulo usa 3 termos importantes aqui, que dão o tom de uma formação unitária. Primeiro, ele diz que ele espera, ele almeja, ele vislumbra que uma igreja que vive de modo digno do Evangelho de Cristo é uma igreja que fica firme em um só espírito. Ela tem um único guia, um único propósito, um único objetivo. Ela está junta em si mesma. Ela tem um só espírito. Ela tem uma só alma. Ela caminha com uma única essência. Ela não se desvia, ela não se desliga, ela não vive pelos seus próprios interesses, ela não se guia por essências diferentes, não tem objetivos diferentes, mas também ela batalha a mesma batalha. Ela tem uma única luta, lutando juntos pela fé evangélica, não pelo que você gosta mais, não por suas preferências, não pelo estilo que você mais se agrada, ou por sua inclinação cultural, musical, etc. e tal, que você aprecia, mas lutando juntos pela genuína fé evangélica. A igreja é una. A igreja tem uma única batalha. A vaidade acaba com isso. A vaidade faz com que grupos ou pessoas lutem em prol de si mesmos ou em prol de si mesmas. A vaidade faz com que haja na igreja vários objetivos e batalhas, várias frentes, vários propósitos, vários sonhos pessoais. A vaidade faz com que aquela unidade, aquele caminho único e aquele alvo comum se perca. Portanto, o que Paulo nos ensina é que, para que o Evangelho tenha a eficácia que ele
deve ter, nós precisamos peneirar o nosso próprio coração. Nós precisamos submeter-nos a Cristo e investir na unidade do corpo que está sujeito ao cabeça, que é Cristo. Nós não podemos ter outros objetivos que não seja a unidade, o bem e a saúde espiritual da noiva, do corpo, da família. Não deixe que a vaidade tome conta do seu coração. Não deixe que a vaidade faça com que você pense que os seus interesses estão acima dos interesses de Cristo, estão acima dos interesses da noiva. Terceiro ensino, terceira lição que Paulo nos dá é que a vaidade nos faz perder de vista o propósito de Deus para o sofrimento do cristão. Quando o cristão não entende o lugar do sofrimento na sua vida, quando ele questiona o sofrimento, ele está deixando que o seu coração seja tomado pela vaidade, como se ele fosse mais digno do que Cristo, como se ele não fosse digno de sofrer. Veja o que Paulo diz em seguida, no verso 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e, ainda agora, ouvis que é o meu. Veja, Paulo diz que há um lugar na vida do cristão para o sofrimento. O sofrimento nos sobrevirá. Pedro, na sua carta, diz que esse sofrimento não pode vir sobre nós baseados em ações que nos comparam com malfeitores. Não podemos agir como malfeitores e por isso sofrer. Não podemos sofrer como malfeitores por ações más. Mas Paulo aqui diz que há um lugar para o sofrimento. O sofrimento sobrevirá sobre nós. O sofrimento faz parte da vida cristã, porque o sofrimento nos identifica com Cristo, com o próprio sofrimento de Cristo. E isto é um ato da graça de Deus. Deus nos dá a graça de participar tanto da glória da salvação quanto do sofrimento de Jesus, para que haja uma identificação profunda entre nós e o nosso Salvador, como há entre o Salvador e nós. A vaidade nos faz perder de vista isto. Portanto, guarde o seu coração da vaidade. Ela corrompe o Evangelho. O Evangelho nos ensina que sofrer por Cristo nos aproxima dele. A vaidade rouba isso de nós, porque ela nos impede de aprender aquilo que o sofrimento traz. Ela nos impede de nos apropriar deste momento específico da nossa vida, que não é contínuo, não é toda a vida. A vaidade nos impede de perceber, de interpretar, de nos apropriar deste momento e crescer, nos aproximar de Deus, aprender mais do Evangelho, viver mais o Evangelho. A vaidade rouba do cristão a alegria da suficiência de Cristo. Por isso Paulo diz:
Vivei por modo digno do Evangelho de Cristo, porque a vaidade rouba de nós a alegria da suficiência dele. Não é à toa que Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo é suficiente para ele, é a sua única fonte de alegria, ele é a máxima fonte de alegria. A vaidade rouba isso de nós, a vaidade rouba de nós a alegria e o consolo, o bálsamo da unidade da igreja, da comunhão da igreja. A vaidade quebra essa unidade, aquilo que deveria ser instrumento de cura, renovo, é amargurado, é corrompido, é envenenado pela vaidade. A vaidade nos impede de crescer com o sofrimento na vida cristã, com o método didático de Deus. Porque a vaidade só faz com que nós pensemos em nós mesmos, em nossos interesses. Paulo pinta um quadro muito lúcido para nós, pois após fazer uma pequena abordagem do que ele mesmo tem vivido e colocar isso como parâmetro para a igreja, ele previne a igreja para que ela não siga o caminho daqueles que têm se oposto a ele, mesmo que sua mensagem seja verdadeira. Guarde o seu coração deste veneno mortífero. Guarde o seu coração da vaidade. Alimente-se daquilo que é produzido pela cruz. A cruz de Cristo é a fonte da humildade. Olhe para a cruz e subjugue a vaidade do seu coração. A vaidade é a negação do Evangelho. A vaidade é a negação de tudo o que o Evangelho ensina e o que torna o cristão diferente de todos os demais. A vaidade nos nivela por baixo. A vaidade é a arma que a maioria dos cristãos oferece a Satanás para que ele ataque a igreja. Satanás não precisa da nossa ajuda. Portanto, guarde o seu coração de ser vaidoso. Viva para a glória do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe e o ajude. Dê sabedoria, coragem para avaliar o seu próprio coração, suas próprias motivações e submeter-se a Cristo, ao Evangelho de Cristo, a investir na unidade da igreja, a crescer com o sofrimento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos coragem e graça e nos guarde, ó Pai, daquilo que é próprio de um mundo caído. Guarde-nos da vaidade que insistentemente bate à nossa porta. Fortaleça-nos, livre-nos dessas inclinações. Dá-nos, ó Deus, uma vida de submissão ao Senhor, um coração inteiro ao Senhor, e faça de nós instrumentos pelos quais o Evangelho avance e o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.